Conforme parecer preliminar aprovado em 1º de outubro pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, cada comissão permanente poderá apresentar até 3 emendas à despesa ao Plano Plurianual, PPA. Esta Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal recebeu, conforme Vossa Excelência mencionou, 16 propostas de emendas, todas meritórias e que refletem a legítima intenção dos senhores senadores e das senhoras senadoras de contribuir para aperfeiçoar o projeto enviado pelo Poder Executivo. Dessas 16 sugestões, 9 têm por objetivo incluir investimentos no anexo 3, investimentos plurianuais prioritários. Observe-se que o texto do artigo 8º do projeto de lei do PPA estabelece que esse anexo 3 é composto por investimento do tipo projeto, que são iniciativas com objeto e tempo de execução definidos. Contudo, todas as sugestões de inclusão no citado anexo 3, oferecidas a essa comissão, visam incluir ações classificadas como atividades ou operações especiais, que, diferentemente dos projetos, são iniciativas que não possuem ação delimitada no tempo. Assim, eu gostaria de explicar isso aos colegas da comissão, por estarem em dissonância com o mencionado texto do artigo 8º do PPA, não foi possível acolhê-las. Entre as demais 7 propostas de emendas passíveis de acolhimento, optamos por apoiar uma proposta da educação, uma da cultura e uma do esporte, já que esta comissão é de educação, cultura e esporte. Na educação, destacamos a emenda número 1, do senador Fabiano Contarato, e que amplia o volume de recursos de 93,4 bilhões para 146 bilhões para o programa 5011, Educação Básica de Qualidade, no período 2001 a 2023. Consideramos que essa proposta, devido ao seu amplo alcance, também contempla outros senadores que ofereceram sugestões para a educação básica, tais como Fernando Bezerra Coelho, Irajá, Randolfo Rodrigues, Rodrigo Cunha e Paulo Paim. Na cultura, escolhemos a emenda número 10 do senador Randolfo Rodrigues, que amplia de 45,45% para 60,45% a meta relacionada ao número de projetos culturais que serão fomentados e incentivados, de modo que passariam a ser apoiados mais de 1.100 projetos, além dos 8.000 já previstos no projeto, quer dizer, uma ampliação, no caso, da meta. Já no esporte, apoiamos a iniciativa que prevê aumentar em 20,6, em vez de 10,6, do projeto, o atendimento à população com programas, projetos e ações federais na área do esporte, alcançando mais um montante de 428 mil pessoas, além das 4,3 milhões de pessoas inicialmente previstas, conforme sugestão de emenda número 12 do senador Randolfo Rodrigues. Voto. Diante do exposto, votamos no sentido de que esta Comissão de Educação, Cultura e Esporte delibere pela apresentação das seguintes emendas ao projeto de lei do Plano Plurianual 2020-2023. A. Emenda do programa número 1 do senador Fabiano Contarato, que amplia o volume de recursos de 93,4 bilhões para 146 bilhões para o programa 5011, Educação Básica de Qualidade, no período de 2021 a 2023. B. Emenda de objetivo número 10 do senador Randolfo Rodrigues, que amplia de 45,45% para 60,45% a meta relacionada ao número de projetos culturais que serão fomentados e incentivados no programa 5025 Cultura. E, finalmente, C, emenda de objetivo número 12 do senador Randolfo Rodrigues, que prevê aumentar em 20,6%, em vez de 10,6% do projeto, o atendimento à população com programas, projetos e ações federais na área do esporte,
no programa 5026 Esporte. Eu quero só destacar, senhor presidente, que de fato, como nossa comissão é Educação, Cultura e Esporte, optamos por ter uma emenda de educação, uma de cultura e uma de esporte. Ao mesmo tempo, vários senadores apresentaram emendas em diferentes áreas da educação básica. Optamos por escolher uma que seja educação básica, porque aí nessa educação básica estão incluídas creche, educação infantil, ensino técnico, profissionalizante. E outra na área da cultura. Houve uma dificuldade porque, de acordo com a orientação da comissão, né, a gente poderia trabalhar em termos de aumentar objetivos e programas, não investimentos no plano plurianual. É diferente da lei orçamentária que a gente vai daqui a pouco discutir. Então, a gente pode aumentar as metas, mas não os recursos. Então, há assim, nesse sentido. Mas, de qualquer forma, há esta explicação. A gente não pode, obviamente, atender as 16 emendas e procuramos, de alguma forma, incluir as demais emendas num título mais abrangente que permitisse, assim, o senador e a senadora estarem contemplados. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o relatório apresentado pelo senador Flávio Arnes. Com a palavra o senador Esperidião Amigo. Em primeiro lugar, sempre é uma alegria, um prazer escutar o senador Esperidião amigo, e ele sempre com a gentileza de me nomear o 4º senador de Santa Catarina, o que para mim é uma alegria e uma honra, né? Porque o meu avô foi pioneiro. Mas esse título foi eu que dei, não foi eu ou foi o Esperidião? Eu empresto. Empresta. Pioneiro no município de Forquilinha, ao lado de Criciúma, abriu picada lá, construíram a escola, a igreja e tudo. E a família da minha mãe é de Brusque. Contudo, o que acontece é que eu também concordo inteiramente com o argumento do senador Esperidião Amin. A única dificuldade que a gente tem é que nós não temos emendas nesse sentido. Não. Do patrimônio, não. A única que nós temos da cultura é esta aqui. Esta aqui que nós... e nós utilizamos, é essa que nós estamos utilizando. Né? Consolidar a cultura como mais um meio de desenvolvimento sustentável, promovendo acesso à produção e a fruição da cultura, o exercício dos direitos culturais, a preservação e a difusão da memória. É essa que nós estamos colocando. Está contemplado. Mas aí o histórico que Vossa Excelência apresentou está dissonante, porque ele fala só dos projetos. O que prevê aumentar projetos federais que serão incentivados no programa 5025. O programa 5025 é a única da cultura que nós temos. Mas então... Não, eu concordo. E a emenda procura destacar justamente isso, né? Que é a preservação do patrimônio, a preservação e a difusão da memória e do patrimônio cultural. Não, e eu, inclusive, tenho também um apreço muito especial e um desejo sempre de contribuir com a preservação do patrimônio, né? Revitalização e preservação. Mas eu aceito, obviamente, eu vou ver aqui já com o Murilo, né, que também como que a gente pode fazer, né? Tá bem? Tá ótimo. Então, tá bem. Já vamos. Então, como relator, aceito a sugestão do senador Esperidião Amin e vamos fazer a adequação de redação para que esta parte da preservação do patrimônio cultural conste de maneira clara no relatório, consta da emenda, consta inclusive a cargo do próprio IFAM. Né? Perfeito. Tá bem. Eu quero, assim, só destacar também as conclusões a que nós estamos chegando. Eu acho que são fundamentais e importantes
ninguém está negando a importância de qualquer emenda, né? E olhar o que a Câmara já aprovou, eu acho da maior necessidade e importância, e isso vai dar o subsídio para o senador Isalci Lucas como relator setorial para colocar isso para frente depois, né? Então, desenvolvimento da educação básica. A gente tem que pensar também que o ensino profissionalizante pode acontecer no ensino superior, mas tem que acontecer muito na educação básica, né? Porque é o ensino técnico profissionalizante que dá margem aí para que as pessoas entrem no mundo do trabalho. E isso entra na emenda desenvolvimento da educação básica, porque o ensino profissionalizante já está atendido. Não, exatamente isso que eu quero dizer. Então, isso é importante para a educação básica. Agora, eu diria que um dos maiores dramas que existem é o transporte escolar, né? Apesar do que os olhos não veem, o coração não sente, mas eu lá no Paraná senti muito, porque era secretário de Educação e cerca de, infelizmente, porque poderia ser diferente se houvesse uma continuidade de planejamento da rede educacional, mas mais de 200 mil alunos são transportados por dia. Por dia são transportados. Então, a gente tem que ter tem que haver uma reorganização da rede, obviamente, né, do acesso, né, das estradas e tudo, mas o transporte escolar é fundamental. Obviamente, eu sou professor de uma instituição de ensino superior e não vou jamais dizer que não é importante, que é importante também, né? Então, mas eu diria o seguinte, nós poderíamos, pelo menos no meu ponto de vista, já que temos 2 emendas para a educação e chegamos à conclusão de que 2 delas que nós íamos acatar foram atendidas na Câmara, a gente deixar uma para a educação básica e uma para o ensino, a rede tecnológica federal, com que eu concordo também. Porque 500 milhões... Como? Foi atendido na Câmara também, essas 2 últimas foram atendidas foram atendidos na Câmara. Mas eu diria que 500 milhões para o transporte escolar é um montante expressivo. 1 bilhão para as instituições de ensino superior federais do Brasil é importante, mas não vai, assim, na verdade, atender aquilo que as instituições precisam dentro de um programa adequado, né, para as necessidades. Então, eu ponderaria, pelo menos, assim, da gente pensar, talvez, numa emenda da educação básica, que é o transporte escolar, já que as outras foram atendidas, e uma para a educação tecnológica, que eu considero... Eu vi quer dizer, o programa na televisão em que o mecânico falava, né, da necessidade de ter qualificação, atualização, formação para o novo cenário do mundo do trabalho. Então, não há dúvida. Mas só destacando para a população que nos acompanha que desenvolvimento da educação básica é também ensino profissionalizante, agrícola, técnico, e é o que o Brasil precisa, terminar o ensino médio, profissionalizar e ter aquele percentual da população ainda mais especializado, o que acontece pelo ensino superior e pelo pós-graduação. Então, só uma opinião minha, assim, no sentido de, já que a importância, destacar a importância do transporte escolar também. Eu, particularmente, eu ficaria com essa possibilidade. Muito valiosa a sugestão de Vossa Excelência. Senador Isalci, Vossa Excelência quer usar a palavra?